Quero saudar todos com a paz do Senhor e deixar aqui mais uma live no dia de hoje, para que vocês possam refletir. E já quero dizer, desde já, que essa live, na verdade, ela vai ser uma sequência também de uma outra que eu trarei para vocês na quinta-feira, se assim Deus o permitir. Então eu peço para que todos que assistirem essa live também assistam a próxima de quinta-feira, que vai ser algo, na verdade, que faz dias que Deus tem falado muito comigo. Até inclusive eu falei com algumas irmãs que eu cheguei até a decorar algumas partes de um louvor, né? De tanto que me veio o louvor na mente. Por isso que hoje eu coloquei aí esse tema, né? Esse título: Não há nada tão ruim que não possa piorar. E isso faz a gente refletir, né? Porque muitos de nós, a gente já até ouviu a chamada, se não me falha a memória, eu acho que é a lei de Murphy que dizem, né? Que quando uma coisa ruim acontece, pois acontece várias outras, né? Sucessivamente. E quem de nós, né, já não passou por fatos assim? Que numa determinada situação que você está passando, você acha ruim, mas dali a pouco parece que acontece outra, e dá com pouco outra, e dá com pouco mais outra, e você fica pensando realmente, né? Nossa, mas eu reclamei da primeira vez e agora parece que vem sucessivas, né, aflições, parece que tende mais a piorar. Inclusive até sobre isso já colocaram vários memes nas redes sociais, né? Que não há nada tão ruim que não possa piorar, e às vezes uma cena bem engraçada, né? E realmente eu estava pensando, porque Deus tem falado muito comigo a respeito de uma passagem da Bíblia que eu quero hoje trazer aqui para vocês, que vocês podem até, os que forem assistir depois, já peguem a sua Bíblia, abram, né, no livro de Juízes, que está escrito em Juízes capítulos 6 e 7. E Deus, gente, Deus tem falado muito comigo a respeito desse relato. Apesar de ser um relato que, né, muitos de nós já conhecem. E quantas ministrações, quantas pregações nós já ouvimos sobre isso. Até inclusive, eu trouxe lá da chamada Fonte de Gideão, eu trouxe umas pedrinhas de lá e eu tenho guardado ali comigo. Então, hoje eu quero trazer essa palavra para vocês, que muitos de nós, muitas das vezes, passa por problemas, determinadas situações, e a verdade é que às vezes a gente reclama muito, né? Nós reclamamos muito. E muitas das vezes também deixamos nos influenciar por pessoas que estão ao nosso redor. Porque a fé, às vezes, de uma pessoa não é igual a de outra. E, infelizmente, quando a gente se depara com alguma questão, é da natureza humana, no primeiro momento, nós temermos, recearmos. E quando alguém que está ao nosso redor também não tem a mesma fé, ainda é mais fraco, a gente tende a murmurar, daí até mesmo por conta das reações das pessoas que estão ao nosso redor. E esses dias Deus me trouxe mais uma vez em mente a história de Gideão, né? Quando eles foram lutar contra os midianitas. Então, muitas ministrações a gente já ouviu a respeito de Gideão e os 300. Inclusive, o louvor que eu não parava de cantar, a minha mente cantava, era Gideão e os 300 da Eliã. E eu disse, o que Deus está querendo me transmitir com isso? O que será que Deus está querendo me dizer através disso? Porque até eu pensei, poxa, mas eu conheço de cor e salteado a história de Gideão. Mas o que afinal de contas Deus está querendo me transmitir com isso? E ao ouvir essa frase na mente, parece que se abriu um leque na minha frente em relação à história de Gideão.
E eu pude entender muitas coisas e muitas situações. E eu confesso para vocês que a minha fé ficou mais fortalecida. A minha fé, se antes ela estava média, agora eu posso dizer que ela está, né, o dobro da medida. Porque olha só, esse relato de Juízes, capítulo 6, nos conta da história de Gideão. E dando uma pincelada, mais ou menos por cima, vocês sabem que nessa época já faziam 7 anos que o povo de Israel estava sendo, né, vamos dizer assim, ó, que afligido, infligido pelo povo, pelos midianitas, os amalequitas e também outros povos do Oriente, que se uniam, né, uniam forças para pelejarem contra o povo de Israel, a nação de Israel. Então, olha só que, na verdade, Deus até mesmo permitia que eles eram afligidos por esses povos por conta do próprio pecado da nação de Israel, por conta do próprio pecado do povo de Deus, por conta dos próprios pecados deles, né? Que muitas das vezes erguiam altares idólatras, né? Idolatravam imagens, ídolos, faziam vários cultos pagãos, entre outras coisas que eles erravam feio diante de Deus. Acabavam se afastando realmente do Deus de Israel. Então Deus permitia que esses povos vinham contra eles para que eles se arrependessem dos seus pecados. E é assim até nos dias de hoje, e não só com a nação de Israel, é com nós também, né? Vale lembrar que é um povo modelo, né? Se acontece com eles, quanto mais a nós. E nessa época, não havia rei em Israel. E Gideão estava malhando trigo no lagar. É interessante nós analisarmos que esse homem, esse notável homem, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Na verdade, o lagar era um lugar aonde amassavam, pisavam-se, né, nas uvas. Era um local de se trabalhar com as uvas, não com o trigo. Porém, para se esconder, ele estava malhando trigo nesse lagar, escondido, porque vinham esses povos, os midianitas, amalequitas, né, e outros povos do Oriente, vinham muitas vezes, a palavra nos diz que eles vinham como enxames de gafanhotos, em tudo que era da nação de Israel. Então, vocês analisem comigo, gente, raciocinem comigo. A pessoa plantar, a pessoa criar gado, e quando estava tudo, né, pronto para ser colhido, vinha esses povos, midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente, e dizimavam tudo, comiam tudo, e o que eles não comiam, eles estragavam. A palavra nos diz que vinha os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, outros povos do Oriente, vinham e colhiam tudo, comiam tudo o que a nação de Israel plantava. Então vocês imaginem, irmãos, eu fiquei me colocando no lugar dessas pessoas. Eu fiquei me colocando no lugar até mesmo de Gideão. Eu imagino até mesmo a raiva que dava neles, né? De plantar e não poderem nem colher porque vinham outros e se adonavam, se apossavam, comiam tudo, destruíam. Quer dizer, se apropriavam do suor alheio, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, mas quanta raiva a nação de Israel, o povo, por mais que eles tivessem pecado, mas também ninguém gosta, né, de trabalhar um ano inteiro, trabalhar um mês inteiro, trabalhar, né, de repente vários anos, porque a gente sabe que às vezes tem criações que demoram um certo tempo, né, para vingar, para te ter uma colheita. E aí quando tu estava prestes a colher, vêm outras pessoas e se apropriam, vêm outras pessoas e tomam conta. Então isso deveria dar raiva, né?
Porque muitas das vezes eu e você nos vemos numa situação assim. Quantas vezes a gente trabalha, a gente constrói, a gente planta, a gente cria, e depois vêm outras pessoas e querem usufruir daquilo que você plantou, daquilo que você criou, daquilo que você construiu. E às vezes a gente se sente indignado, né? Então, tal qual a nação de Israel se sentia. E eles começaram a clamar a Deus, a clamar por socorro. E esse relato nos conta que quando Gideão estava malhando trigo no lagar, certamente orando em pensamento, até mesmo de repente falando com Deus em alta voz, porque ele estava escondido fazendo aquilo. Então, quantas aflições de repente estavam se passando no coração de Gideão. E um anjo de Deus apareceu para Gideão. Teve uma conversa com Gideão, vamos dizer assim, que eu não quero, né, ler aqui na Bíblia para vocês, porque isso vocês podem ler em casa. Eu quero falar com as minhas palavras, né, o que Deus até mesmo me mostrou em relação a isso e quer que vocês tenham na mente em relação a isso. Então, quando o povo começou a clamar, e eu acredito sim que Gideão naquele momento, né, salvou um pouco daquele trigo e teve que esconder dentro de um local onde se amassava as uvas, mas ele estava ali escondido, malhando trigo num local pequeno, apertado, que geralmente naquela época eles faziam em terreno aberto, porque não era que nem hoje tem as ceifadeiras, né, as colheitadeiras, não tinha isso. Então, para, né, separar a palha do trigo, eles usavam peneira ou até mesmo as chamadas pás que eles batiam, né? Então tinha que ser um local aberto, em pátio aberto, porque até mesmo o próprio vento ajudava a retirar a palha, né? E ficar somente o grão realmente. Então eu acredito que ele estava tendo dificuldade para isso. Fazer, né, malhando aquele trigo naquele lagar, de repente um local apertado, né? E ele, né, questionando a Deus, mas Senhor, o porquê disso? Por que eu estou passando o trabalho desse jeito, tendo que me esconder para poder, né, malhar esse trigo aqui, para os outros não virem me tomar o pouco que eu tenho, e, né, para a subsistência da minha família? O que é isso? O que está acontecendo? Vem nos socorrer, Senhor. Eu acredito que Gideão orava assim, irmãos. Ele clamava enquanto trabalhava, enquanto derramava aquele suor naquele lugar, e se sentindo injustiçado. E um anjo de Deus apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo. E ele, mas como se se Deus é conosco, como é que nós estamos passando tudo isso, né? Por que nós estamos passando tudo isso? E é interessante, irmãos, que, né, e Deus falou que através dele ia, né, fazer as coisas acontecerem. Ia levantar, já estava levantando ele até mesmo pela consciência dele, pelas orações dele, pela maneira que ele estava procedendo, né, a fim de que o substancial não faltasse para sua família, que Deus, né, viu coragem nele, viu ousadia nele e, né, escolheu Gideão para ser um juiz ali entre Israel e começar a libertar o povo dessa opressão que os midianitas, amalequitas e os outros povos do Oriente faziam sobre o povo de Israel, sobre tudo aquilo que Israel fazia, plantava, criava. Porque imaginem vocês, irmãos, que quando os midianitas, amalequitas e outros povos que se reuniam para vir para cima das plantações, do gado, de tudo aquilo que a nação de Israel fazia, vocês imaginam, irmãos, que a palavra diz que eles vinham como enxames de gafanhotos, que eles devoravam tudo e até mesmo traziam seus animais, eles traziam os animais deles e acampavam nas terras, né, de Israel, devoravam tudo e ainda davam até alimento para os animais deles, faziam da plantação de Israel, para vocês entenderem bem, vou falar no meu linguajar, de tudo aquilo que Israel plantava, trabalhava, suava, os amalequitas, midianitas vinham e traziam os próprios animais deles para se servirem também. Vocês imaginem a raiva, irmãos, né? Se coloquem no lugar um pouquinho da nação de Israel.
Por mais que eles pecassem, né? É normal do ser humano, por mais que eles tenham pecado contra Deus, de sentir-se injustiçado, né? De tu plantar, fazer as coisas e vir um enxame de gafanhoto e devorar. É triste, né? Mas Deus ouviu o clamor deles e levantou Gideão. Só que é interessante a gente ver que Gideão, ele não foi, né, o tempo inteiro, né, como a gente imagina que Gideão, daí se levantou com uma espada na mão. Não. Ele reagiu muitas das vezes como eu e você reagimos. Tanto que ele pediu 2 vezes confirmações da parte de Deus se realmente Deus estava com ele e ia dar vitória através dele. E a gente já sabe do relato, né, que ele pediu em relação ao novelo, que era para Deus confirmar através do novelo de lã que ele ia colocar, né, no pátio, que daí era para o novelo de lã amanhecer encharcado e a terra inteira ao redor seca. E Deus confirmou. No outro dia, o novelo estava molhado, que ele pôde apertar e encher uma taça, e a terra em roda toda seca. A confirmação que Deus estava com Gideão. E Gideão pediu mais uma confirmação. Senhor, agora eu quero que o Senhor faça o contrário. Deixe só o novelo de lã seco e a terra inteira ao redor molhada. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, né, Gideão quis ter certeza. O Senhor está comigo? Vai realmente acontecer? E muitas vezes nós também agimos assim em determinadas situações. A gente ouve a voz de Deus falando, por mais que não nos apareça como apareceu para Gideão, porque aqui fala que o anjo de Deus veio e se assentou embaixo de um carvalho. Gideão viu com os seus olhos aquele anjo. Às vezes a gente pode até não ver anjos com asas, anjos realmente, mas ver realmente anjos de Deus, homens e mulheres mandados por Deus para nos falar as coisas. E mesmo assim a gente fica na dúvida. Será que tá ou não tá? Será que é ou não é? E o que eu quero dizer com essa parte aqui para vocês, irmãos? Que não é feio. Não é errado nós pedimos confirmação da parte de Deus. E é assim que muitas vezes eu ajo. Eu faço isso. Eu peço confirmação para Deus. Mas nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor para ver, porque Deus fala de diversas formas. Mas Ele fala do jeito que nós vamos compreender. Só que, infelizmente, às vezes o medo faz com que as pessoas não consigam ouvir e nem ver as formas que Deus fala. E por isso que não conseguem obter a vitória e nem tomar posicionamento em relação à luta que está passando. E Gideão, quando teve essas confirmações, ele foi à luta, né? Em primeiro lugar, obedeceu o que Deus mandou fazer em primeiro lugar, porque vejam só, Deus mandou ele destruir uns altares que o próprio pai de Gideão havia construído. Então eu parei para pensar que muitas das vezes, né, antes de a gente alcançar a vitória desejada, Deus quer que a gente derrube certos altares. Que a gente quer, que Deus quer que a gente destrua certas coisas, até mesmo que os nossos pais construíram, e até mesmo, não digo propriamente no sentido físico, figurado, como fez o pai de Gideão, mas quantas coisas, através dos nossos pais, nós erguemos nos altares dos nossos corações. E é preciso ser derrubado, muitas vezes, muitas coisas que nós temos errado aqui dentro. Que a gente tem aquilo como certo, mas não é certo, não significa porque um pai e uma mãe muitas vezes nos transmitiram, um avô, uma avó, que aquilo é correto. Então nós temos que se desvencilhar, derrubar muitas coisas para depois alcançar a vitória, para depois estar preparado para ir em direção à vitória. E Gideão derrubou altares que o pai dele havia construído, derrubou muitas coisas. Antes de começar aquela peleja, começou em primeiro ele lutando contra coisas que estavam erradas dentro da própria casa dele.
Vocês estão entendendo, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia. E Gideão, depois que fez tudo isso, a palavra diz que muitas pessoas se reuniram com ele. Se formou-se um exército ao redor dele, vamos assim dizer. A palavra nos diz que eram precisamente uns 35 mil. 35 mil se reuniram. Porque imaginam, irmãs e irmãos, o bando de pessoas desgostosas. Porque, como eu falei para vocês, plantar, criar gado, ovelha, animais, e depois ter tudo isso aí invadido por bando de desocupados, por pessoas que só queriam usufruir do suor alheio, deveria estar indignando a nação, Então a nação não só clamou, mas depois, quando Deus levantou Gideão, os 35 mil guerreiros se reuniram com ele. Só que, olha que interessante, E eu imagino, irmãos, por isso que eu disse para vocês que essa frase, Deus falou muito comigo através dela, que não há nada tão ruim que não possa piorar. Porque muitas das vezes, quando nós nos deparamos com uma determinada situação, e até mesmo vemos da forma que as pessoas estão ao nosso redor procedendo em relação a isso, porque muitas vezes os problemas que nos vêm não abalam só individualmente, mas abalam uma família inteira, muitas vezes da casa inteira, ou até mesmo da parentela que está em outros lares, mas todos se afligem. E quando a gente olha para o lado, por isso que a palavra diz que não é para olharmos para a direita e nem para a esquerda, por quê? E porque a fé, muitas vezes, das pessoas que estão ao nosso redor não é a mesma nossa. Então, nós temos que olhar para da onde realmente vem o nosso socorro. Por isso que já dizia o salmista Davi, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então não é os seres humanos que muitas das vezes estão, meu Deus, que horror! Não, tu não vai conseguir! Meu Deus, o que é isso? Que luta! E aí tu deixa o teu coração se afligir e já começa também a murmurar, questionar, meu Deus, o que é isso? E aí quando você faz isso, a tendência é piorar. Exemplo disso também, não vamos longe, como eu sempre digo, foi o próprio povo que saiu do Egito. O próprio povo que saiu do Egito. Quanto mais eles murmuravam, pior ficava. Porque eles tinham um Deus. Eles tinham um Deus que seria o que eles necessitassem durante aquela peregrinação. Por isso que ele já disse, eu sou. Que na verdade significa eu serei. E o que significa eu serei? Serei tudo aquilo que você necessitar. Eu serei na tua vida. Não temas, apenas seja forte e corajoso. E não estou repetindo só algo que Deus falou a Josué, não. É a todos nós. Não foi só a nação de Israel naquela época, não. É hoje para mim e para você. Então, quando a gente se deixa se levar, a gente tende a murmurar, questionar. E aí o que acontece? A chamada, vou colocar entre aspas, Lei de Murphy, se é esse o nome, se não me falha a memória, que onde acontece uma coisa errada, aí começa a acontecer várias outras mais. E aí que o problema tende a piorar. E a culpa é de Deus? Não. Porque a palavra tem poder. Está escrito na Bíblia também que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Que tudo aquilo que a gente falar vai cair em terra, vai nascer, vai brotar e a gente vai comer aqueles frutos. Então, se a gente murmurar, questionar, são sementes que nós estamos jogando. E por isso que as coisas tendem a piorar. Então nós não podemos reclamar. Nós temos que confiar nesse Deus que é soberano. Nós temos que confiar nesse Deus que tudo pode.
Então Gideão, irmãos, ele estava receoso sim. Ele tinha as suas dúvidas sim. De repente ele olhava para aqueles 35 mil e pensava, meu Deus, mas será que com esses 35 mil eu vou conseguir vitória? Mas olha lá os amalequitas, os midianitas, aqueles outros povos do Egito, do Oriente que se reuniram, eles são milhares, eles são muito maiores do que nós. De repente ele poderia até fazer uns cálculos, né? Vamos ver quantos por um. De repente um guerreiro dos meus vai ter que lutar com 30 dos dele. Vai ser uma carnificina. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Porque muitas coisas não estão escritas aqui. Não tem como. Mas cabe a nós, pelas coisas muitas vezes que estão aqui, a gente deduzir que ele deve ter pensado isso. Senhor, mas será que eu vou conseguir vencer com esses 35 mil? Praticamente são 20 por 1, 30 por 1. Vai ser uma carnificina, Senhor. E o Senhor, né, falou para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Vai diminuir ainda. Tá ruim? Ainda vai piorar. Vai diminuir ainda mais. E por quê? Porque eu não quero que a nação de Israel, eu não quero que vocês digam que foi pelo braço de vocês que aconteceu a vitória. Eu quero que vocês vejam que foi por mim. Para que o povo de Israel não se glorie que receberam a vitória pelas suas mãos, vai diminuir o número que estão contigo. E aí Deus disse, agora anuncia o povo, diga para eles que os covardes e os medrosos voltem. Eu não quero covarde e medroso junto com aqueles a quem eu darei vitória. Porque a honra deles eu não vou tirar. Está escrito isso na Bíblia, irmãos? Não. Mas em outras partes, quando a gente lê, a gente encaixa os fatos e a gente sabe que a honra Deus não tira de ninguém. Assim foi, né, quando Balaque foi contra Cícera. Ele pode até não ter matado, foi pelas mãos de uma mulher que aconteceu a vitória. Deus tirou a honra de Israel? Não. Então ele não tira a honra, mas a vitória é dele. O poder é dele. A graça é dele. A estratégia de batalha é dele. Então, para aqueles que acham que quando os pensamentos duvidosos vêm, quando o receio e o medo vêm, se acham que as coisas podem não piorar, enganou-se. Porque é aí que as coisas tendem a piorar. Porque Deus quer mostrar que quem faz não é tu, não sou eu, é Ele. É Ele que faz. Então, quando eu estava pensando a respeito disso, eu disse, Senhor, realmente, imagina, eu me coloquei, irmãos, no lugar de Gideão. Eu me coloquei no lugar de Gideão. Eu disse, Senhor, mas 35 mil perto de um bando que está escrito aqui que vinham como enxames de gafanhoto. E disseram, aqui na palavra diz que eles se acamparam para pelejar contra o povo, né, que estava ali com Gideão. Diz que eles eram incontáveis, que até mesmo os camelos deles eram números incontáveis, como grão de areia. Então, eu no lugar de Gideão com 35 mil, eu ia arrepiar o pelo. Eu ia dizer, meu Deus, mas como é que vai ser isso, Senhor? Como é que vai ser isso? E eu ia ficar pensando, de que forma eu vou chegar? Por onde eu vou chegar? Porque quando ainda Gideão disse, os covardes e os medrosos voltem. Mas eu penso também que Gideão deve ter pensado assim, tomara que não volte ninguém.
tomara que estejam todos ali corajosos e que não querem sair, né? Mas não. A palavra nos conta que 22.000 se foram, voltaram. Dos 35.000, 22.000 eram covardes e medrosos. Então, de 35.000, a partir daquele momento, Gideão estava com apenas 10.000. 10.000 que estariam com ele naquela batalha. Vocês imaginam, irmãos, o que já estava ruim, que de repente poderia ser, como eu disse, um soldado de Gideão, um homem que estava com Gideão lutar contra 20, 30 daqueles que estavam lá, né, os midianitas, amalequitas e outros povos que tinham se reunido com eles contra a nação de Israel. Então vocês imaginam que estava ruim, piorou. Então se antes era 1 por 20 ou por 30, agora ia ser 1 e praticamente por 1.000, vamos dizer assim. Tinha piorado. Como que vai ser isso? Como que vai ser essa luta? E aí eu tenho a impressão que Deus diz, tu tá ainda achando que é pelo teu braço, Gideão? Sabe de uma coisa? Vai diminuir ainda mais. Ainda tem muita gente. O que estava ruim, o que tu estava achando ruim, vai piorar agora. Vai piorar ainda mais. E aí Deus mandou fazer, né, uma prova com aqueles 10.000. Desce com eles, né? E nós fomos nesse lugar agora lá. Que lindo, irmãos, a gente está realmente nos locais onde as coisas aconteceram na palavra, né? Tu tem mais certeza, tu já cria. Mas quando tu passa a ver realmente o local onde tudo aconteceu, tu pensa, meu Deus, que coisa linda. E foi nesse lugar que, né, Deus mandou levar aqueles soldados. Olha a estratégia do general maior. Gideão, tu tá com medo? Tu tá achando que diminuiu muito? Tu ainda tá achando que é pelo teu braço? Pois vai ficar pior ainda. Vai ficar mais ruim ainda. Desceu, Gideão desceu, e Deus disse, manda eles tomarem a água. E aqueles que se abaixarem, ficarem de joelhos e tomarem a água, esses você tira a parte. Aqueles que não se colocarem o joelho no chão, só se agacharem e levarem a mão na água e trouxerem até a boca, esses é que vai. E é interessante a gente analisar a estratégia desse general, né? Porque às vezes as pessoas podem olhar e não dar bola para isso, né? Mas por que isso? Ou de repente nem se questionar por quê, né? Mas eu um dia vendo, irmãos, olha a estratégia de Deus. Porque naquela época, não vão pensar que eles eram um burrinho, não. Não. Eram homens dotados de inteligência. Às vezes não tinham nem alto grau de estudos, porque vocês sabem que naquela época as coisas eram mais difíceis ainda. Mas eles tinham inteligência. Técnicas de batalhas. E é interessante que quando eles queriam, né, vir sobre alguém, até mesmo, né, quando eles vinham de caravanas, passavam pelas estradas, quando eles queriam saquear, eles tinham técnicas e estratégias que pegavam a pessoa totalmente desprevenida. E aí, das próprias águas, muitas das vezes, eles mergulhavam, a tropa inimiga mergulhava e ficava ali com umas técnicas, né, de umas varinhas, que eram ocas por dentro, e eles colocavam para fora, se camuflavam ali, eles ficavam respirando, mergulhando embaixo daquela água, mas com adagas na mão. Que quando a pessoa se distraía e elas se abaixavam para tomar água, eles só pegavam por aqui, saíam da água, pegavam por aqui e passavam a navalha. Ou, né, cortava aqui, ó. Então era desatenção.
Mas aqueles que ficavam apenas ajoelhados assim e levavam a mão para trazer a água até a boca, eles já estavam mais preparados. Porque qualquer movimento que eles viam na água, eles se levantavam e saíam correndo. Não eram pegos desprevenidos. Assim como se alguém surgisse atrás, era mais fácil deles se posicionarem, pegarem a adaga e se levantarem e, colocarem no outro, matarem o outro. Então, tudo isso eram técnicas. E Deus já sabia disso, então queria realmente um povo, homens preparados e vigilantes para estarem ao lado de Gideão. E quantos estão preparados para isso? Poucos até os nossos dias. E quem são os que estão preparados? Quem são os que sabem as técnicas realmente, para não serem pegos de surpresa? Aqueles que estudam a Bíblia. Aqueles que aprendem essas técnicas e estão sempre vigilantes. Aqueles que realmente têm a palavra de Deus implantada em seus corações. Esses sabem as técnicas, as estratégias de batalha. E por que até nos nossos dias de hoje muitas pessoas não conseguem êxito? Não conseguem realmente muitas vezes, uma luta que era para eles vencer num tempo determinado, vai se alongando e são feitas de diversas batalhas e nunca termina aquilo. Por quê? Não estão com a técnica do mestre. E nós precisamos estar preparados como esses 300 que ali ficaram. Porque de 10 mil homens que foram tomar água, apenas 300 sabiam as técnicas e estavam vigilantes e atentos. Porque mediante os inimigos, que hoje a gente não luta contra a carne e o sangue, nós lutamos contra as potestades malignas. A gente está cansado de saber. Mas muitas das vezes a gente acha que é contra a carne e o sangue. E acaba negligenciando nas técnicas. E não pode mais acontecer isso. Porque Deus quer dar a vitória sim. Cabe a nós estarmos atentos e vigilantes. E olha só, irmãos, que é interessante que ficaram esses 300 com Gideão. E depois houve-se, mais ordens, orientações da parte do Senhor. Vocês não vão pensar que até o presente momento do relato, agora Gideão já estava mais confiante. Não! Até mesmo porque a própria palavra nos diz que quando eles desceram, quando eles foram, para o campo de batalha, vamos assim dizer, Deus disse, vai que agora eu entreguei os midianitas nas tuas mãos. Mas se tu tá ainda com medo, olha só, tá aqui, irmãos. A palavra tá aqui. Não é eu que estou inventando, que eu estou dizendo, não. A palavra diz no verso 10 de Juízes, capítulo 7, diz assim, se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem. Vou repetir. Se contudo tens medo de atacá-lo, quer dizer, Gideão, pelo fato que estava ruim e só piorou, ele ainda tinha aquele medo dentro dele. Ele ainda tinha aquele receio dentro dele. Mas aí quando Deus disse, se tu ainda está com medo de atacar, desce lá e ouve o que eles estão falando. E ele levou o servo dele Purá, foram devagarinho e escutaram, o que eles estavam falando. E naquele momento, daqueles que estavam reunidos lá para pelejar contra eles, estava contando um sonho que teve. Que um pão de cevada havia rolado e caído em cima de uma tenda deles e que tinha destruído a tenda. E o outro que estava ouvindo deu a interpretação. Isso é o Deus de Israel que vai dar vitória, pelas mãos, pela espada de Gideão.
Vejam só a tropa inimiga falando isso. E Gideão ouviu. Foi aí que ele teve a certeza, a convicção de que Deus realmente ia dar nas mãos deles a vitória. Porque a vitória vem por Deus, através da obediência às suas estratégias de batalha. Então Gideão falou para aquele grupo que ele separou em grupo de 3, 100, 100, 100. E eu muito pensava, irmãos, eu achava interessante, eu dizia, Senhor, mas por quê? Até no louvor esse diz, né? 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, né? E eu ficava, por quê? Porque o chofar, né? Que é as trombetas, a gente até entende que eles se comunicavam muitas vezes, né? Com aquele chofar, dava aqueles zunidos, aqueles toques, e até mesmo tem toques que é convocados para guerra. Tudo bem, um chofar a gente entende. Uma tocha também a gente entende, porque em levar-se em consideração que a palavra nos diz que o ataque, né, tinha sido logo após a meia-noite, a troca de guarda, de sentinela, porque a gente sabe que até mesmo nas tropas inimigas, dos midianitas, amalequitas, todo aquele povo do Oriente que se reuniu para fortalecer ainda mais os midianitas, amalequitas contra a nação de Israel, a gente sabe que em todos eles tinham sentinelas, eles tinham vigias, pessoas muitas vezes até mesmo dentro das cidades que eram cercadas por muros, tinha essas torres de vigia onde ficavam esses sentinelas. E era interessante, irmãos, olha a inteligência e a visão desses camaradas, que quando eles ficavam na torre de vigia, eles olhavam ao longe e já enxergavam até mesmo pelo andar das pessoas se era de guerra ou de paz. E aí, com seus chofares, eles tocavam, né? Se era de guerra ou se era de paz, as pessoas que vinham vindo. Então, de longe eles se viam. Então, eu entendi que as tochas, né, olha só, não era para levar de imediato nas mãos. Porque se eles levassem já nas mãos, na primeira vista, né, como a gente diz assim, já levar aquelas tochas em mãos, era fácil para esses sentinelas de longe até mesmo contarem. Porque eles eram perspicaz, eles tinham visão de águia, eles enxergavam de longe, e com certeza daria tempo de repente para eles contar, ó, midianitas aí, ó, vem vindo aí o povo de Israel, são poucos, são só 300, 100 de um lado, 100 no meio, 100 do outro lado, não precisam ter medo, e aí está preparado, ia ser uma carnificina realmente. Só que as estratégias de Deus, elas não falham. E o que ele mandou, né, que Gideão dissesse? Para levar os cântaros com as tochas dentro. Que coisa linda, gente. Levavam, né, o cântaro. Algumas passagens da Bíblia falam em jarros vazios com as tochas dentro. Então, né, por um determinado momento, por mais que tivesse alguém olhando em direção a eles, não iam enxergar o número exato, porque somente com as tochas que eles iam ter a noção exata. Então as tochas estavam dentro dos cântaros, dentro dos jarros. Mas vocês não sabem, irmãos, que muitas vezes eu pensava, mas qual era desse jarro? Qual é o significado desse jarro? Porque quando Gideão disse assim, ó, quando eu disser para vocês para atacar, vocês gritam por Yahvé e por Gideão.
a espada por Yahvé e por Gideão. E aí eles quebravam o cântaro no chão, quebravam o jarro no chão, e com a mão esquerda eles pegavam a tocha, e com a direita ficava livre para eles tocar os chofares, trombetas ou até mesmo buzinas, que alguns dizem. E olha só, irmãos, que eu quero ler aqui para vocês, que quando eu peguei a meditar sobre essa palavra, me veio o que dizem em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, mais precisamente no verso 7, que diz, e tem um subtítulo aqui que diz, o poder do servo vem de Deus. O poder do servo vem de Deus. Então a glória é sempre de Deus. E olha só, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pode ter o conhecimento da palavra. E já também, num dos salmos, Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só que nós temos que saber usar essa luz. Porque no momento que, como eu falei para vocês, Gideão e os 300 trouxesse aquela luz já de imediato, os outros poderiam ter visto, contabilizado e ter sido realmente uma carnificina. Mas a estratégia de Deus era que num determinado momento, por um determinado tempo, as tochas teriam que ficar dentro dos jarros, dentro daqueles jarros. E aqueles jarros, irmãos, somos eu e você. Somos eu e você. Que para quando realmente Deus nos dá a vitória, nós nos despedaçamos diante dele. Nós nos quebramos diante dele. Porque o poder que há em nós, em qualquer horário, em qualquer aflição, em qualquer coisa que nós tivermos que lutar, não vem de nós, vem de Deus. Então o vaso, na hora que eles iam atacar, se quebrava. E aí resplandecia aquela tocha. Aí sim eles teriam que ficar. E eles ficaram, a palavra diz que eles ficaram parados. E começaram a tocar as buzinas. E os midianitas, os amalequitas, todos aqueles outros que estavam tudo ali macomunados, como eu costumo dizer, eles se assustaram. Porque vocês imaginam, do nada, eles estavam desapercebidos, até os sentinelas não tinham visto luz nenhuma no meio da escuridão, não tinham visto nada, e era exatamente na troca desses sentinelas que tudo isso aconteceu, um pouco depois da meia-noite, que é o horário, repito, que trocavam-se as sentinelas. Eles estavam desatentos por aquele momento, e foi nesse instante que Gideão e os 300 obedeceram à voz do Senhor. E fizeram tal qual Deus havia orientado Gideão a fazer. Então tocaram-se as buzinas e aquela gente, midianita, malequita, correram de um lado, correram do outro. E no meio da escuridão, uns esbarravam no outro. Irmãos, a palavra não nos conta detalhes minuciosos. Mas quando a gente para refletir, a gente vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Quando eles ficaram sem saber o que estava acontecendo, aquele barulho daqueles chofares tão próximo, aqueles jarros se quebrando, eles achavam que eram multidões que estavam ali em redor deles. E ao correr, uns esbarravam no outro e achavam que eram os inimigos. Eles não se reconheciam eles mesmos na noite e acabaram se matando uns aos outros. E Gideãozinho lá parado com os 300, olhando toda a confusão que estava ali acontecendo. Porque Deus, irmãos, quando quer, quando se trata de defender os seus, quando trata de dar vitória para os seus,
ele permite a confusão, sim, no meio da tropa inimiga. Ele confundiu com o quebrar do cântaro, com o tocar das trombetas, dos chofares. Ele confundiu aquele povo ímpio, aqueles sanguessugas que só queriam se aproveitar da colheita, de tudo aquilo que a nação de Israel fazia, plantava e criava. Eles foram confundidos e acabaram se matando entre eles. E é interessante a gente analisar, irmãos, voltando aqui para o cântaro, né? Eu passei a compreender que tudo realmente tem um tempo determinado. E a gente, muitas vezes, na sede de resplandecer a luz, a gente acaba, né, se precipitando e fazendo coisas erradas. Nós temos que deixar a tocha um determinado tempo dentro do cântaro, deixar a palavra de Deus aqui dentro e esperar o tempo determinado por Deus, para que a gente quebre esse vaso, porque nós somos esse vaso, onde esse tesouro, que é a palavra, que é a luz, está guardada. Mas no momento que nós nos quebramos diante do Senhor, aí sim resplandece a luz. E a luz sim que tem o poder de confundir o inimigo. É a luz, irmãos. Eu passei a entender isso. Eu passei a compreender isso. E eu louvo a Deus por cada detalhe, por cada lição que Ele tem me feito aprender através das situações. Porque não adianta, irmãos, muitas vezes nós também tocarmos esse chofar, que significa a nossa própria voz também, em horários inoportunos. Não adianta nós tocarmos esse chofar no momento inapropriado. Tem um momento certo para nós pegarmos esse chofar e tocar. Tem um momento certo da nossa luz iluminar. E a gente aí não precisa fazer nada, irmãos. É deixar Deus agir na tropa inimiga. Deus agir naqueles que estão se levantando contra nós. E interessante também, irmãos, que eu olhei, né, nesse primeiro relato, aqui nos conta que quando a nação de Israel ficou oprimida durante esses 7 anos pelos midianitas, era interessante que eles muitas vezes se escondiam em cavernas, nas montanhas. Vamos dizer assim, aqui em qualquer buraco, a nação de Israel estava se escondendo. Que humilhação isso, né, irmãos? A que ponto chega as pessoas de terem que se esconder por conta da malignidade dos outros? E tem um relato também na Bíblia que nos fala sobre isso, que foi no próprio tempo de Saul, que o povo começou a temer a tropa inimiga. E começavam a se esconder em cavernas, cisternas, em tudo que era tipo de buraco que existiam nas montanhas, nas fendas, eles se escondiam de medo. Só que quando um de coragem, que foi Jonatas, né, foi e ele e o seu escudeiro avançaram a tropa inimiga e começaram a guerrear, por conta de um de coragem, aqueles que estavam se escondendo nas cavernas, nas cisternas, nas montanhas, começaram a aparecer e criaram coragem e começaram também a lutar junto com Jonatas e, né, os guerreiros de Saul. Por conta de um corajoso, muitos saem das cavernas. Por conta de um corajoso, muitos saem das cisternas. Por conta de um de coragem, muitos que estavam escondidos começam a criar coragem e a pelejar também. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Que as histórias muitas vezes se repetem, basta nós analisarmos e olharmos com os olhos espirituais, lembrando que hoje nós somos diferentes deles porque nós não lutamos contra a carne. Nós aqui não, né? Há quem ainda, alguns países que lutam contra a carne e sangue. Mas a gente sabe por onde tudo começa. E nesse relato de Gideão estava acontecendo a mesma coisa.
que eles se escondiam em cavernas, em montanhas, nas montanhas, por medo dos midianitas, por medo dos amalequitas, por medo da opressão desse povo sanguinolento, desse povo que tirava a paz deles. Mas quando Gideão, obedeceu a voz do Senhor, mesmo, com medo, mas pegou na mão de Deus e foi. Porque muitas das vezes falta também nós sermos como Gideão. Porque às vezes a gente tem medo, mas não faz nada. Mas Gideão, mesmo com medo, ele foi. Piorou muitas situações? Piorou, a gente sabe disso. Agora nós soubemos disso. Que uma situação que estava ruim ainda piorou por conta dos medos, dos receios daquele homem. E de repente, de quantos outros, daqueles tantos 22 mil ali que também estavam com medos, covardes e medrosos. Mas a diferença entre eu, mais uma vez, que Gideão, apesar do medo, ele foi. Mas aqueles 22 mil, quando ouviram os covardes e medrosos voltaram. E o problema é esse muitas vezes. Que na hora das situações, na hora do vamos ver, é por aqui. E só entrega os problemas na mão de um corajoso. Mas que Deus levante muitas pessoas corajosas, muitas pessoas com o espírito de Gideão, que apesar de estar com certo medo, até no último momento que foi preciso Deus dizer, se ainda está com medo de atacá-la, vai lá e ouve o que eles estão dizendo. Mas que faça as coisas que tem que ser feito. E que espere o momento de Deus, espere os sinais de Deus. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E não devemos nos precipitar. Porque a glória sempre será de Deus e tem que ser de Deus. Porque quando a gente acha que vem através de nós, as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a ficar piores ainda. E foi exatamente isso que Deus me mostrou. Eu estava passando por uma determinada situação que eu orava, eu clamava, eu dizia, mas Senhor, tá ruim. E aí que piorava. E Deus começou a falar comigo fortemente através desse hino. de Gideão e os 300. E ao pensar, ao ir para a escritura, ao refletir sobre isso, eu entendi o que Deus estava querendo falar. Eu entendi o recado de Deus. E não é só para mim, gente. Não é só para mim. Porque não sou só eu que passo por algum tipo de problema, Não sou só eu. Porque todas as pessoas passam por algum tipo de problema. E é essa mensagem, o recado de Deus que eu tenho para vocês essa tarde. Não, a primeira coisa que nós devemos fazer é não murmurar. Porque é fácil, irmãos, realmente nós glorificarmos a Deus quando tudo vai bem. Muitas das vezes a gente chega até a chamada vergonha alheia, Porque quantos muitas vezes cantam até mesmo os louvores, É fácil adorar, Quando tudo vai bem, é fácil adorar, Mas quero ver adorar na hora da dor. Eu quero ver adorar, eu quero ver continuar tendo a mesma fé quando os ventos estão soprando ao contrário. Porque é exatamente aí que Deus quer que nós saibamos que somos, como diz aqui, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Não é de nós, é de Deus. E o maior problema disso tudo, irmãos, é que é exatamente essa questão. Às vezes as pessoas se deparam com um problema que seria muito fácil elas respirarem fundo e dizer, não, eu vou passar.
Isso aí não é nada comparado a muitos outros problemas que as pessoas estão passando. E esse problema aí não é nada comparado ao poder do meu Deus. Ao invés de dizer isso, a primeira coisa é: ai, por que eu? Ai, por que está acontecendo isso? Ai, que luta! Ah, tá doendo? Ainda vai piorar. Tá com medo? Então ainda vai aumentar. E para quê? Por quê? Porque Deus é ruim? Deus quer me matar? Deus quer te matar? Não. Deus quer nos ensinar. Porque, de repente, as coisas supondo, irmãos, né? Não é pecado nós fazermos essas, né, especulações, vamos dizer assim, né, a respeito da palavra. Mas supondo que o povo, esses 35.000 que estavam junto com Gideão, supondo que realmente eles estavam com coragem, mas se eles dissessem não é o nosso braço, vai ser Deus que nos dá a vitória, vai ser Deus que vai nos dar a vitória, vai ser através dele que vai vir a vitória. Se eles tivessem feito isso, com certeza Deus não teria dito essas palavras, nem teria mandado, né, tomarem a água lá. Mas, pelo medo, pelo receio, será que vai dar? Será que não dá? Achando que era o braço deles que ia conseguir alguma coisa. Ah, estão questionando, então ainda vai piorar. Ah, ainda estão com dúvidas? Ainda vai diminuir. A situação de vocês ainda vai piorar. Porque é Deus. Seja com 1.000 ou com 1, é Deus. É Deus. Entendam isso, irmãos. É Deus. O poder é dele. A glória é dele. Nós somos como esses cântaros que eles estavam levando nas mãos, que na hora H se quebravam. E saber que nós estamos dependendo de Deus. E somos dependentes de Deus. Aí sim, só o que vai ficar aparecendo é a luz. E o grito, a oração, a intercessão, a adoração. Aí resplandece a glória de Deus. Porque é a glória de Deus que tem que aparecer e é para a glória dele. Nós temos que compreender isso, irmãos. Então, o que eu digo para vocês essa tarde, não importa o tamanho do problema de vocês. Não importa, irmãos, de que lado eles têm surgido. E se é de todos os lados. Lembrando que o próprio Jesus já nos disse que nós temos que ser a casa na rocha. Que vem a chuva, quer dizer, vem problemas de cima. E vem enchentes, quer dizer, vem problemas de baixo. E que vem os ventos, quer dizer, que vem problema de todos os lados. Mas a casa se mantém firme. A casa se mantém firme. A casa se mantém firme. O vaso aqui pode até quebrar, mas diante de Deus. E aí o milagre acontece. E o nome dele é glorificado através da minha e da tua vida, que é um barro aquebrantado diante dele. Então não olhe para o tamanho do teu problema. Não olhe para a quantia de problema. Olhe para o tamanho do teu Deus e do que ele é capaz de fazer. Só esteja como Gideão, peça confirmação, não sinta vergonha. Se tiver que pedir uma, tiver que pedir duas, não sinta vergonha. Vergonha é você agir muitas vezes precipitadamente e deixar o inimigo em alerta, em vigia. E aí quem acaba sendo confundido é você e não o inimigo.
Então, cuidado com isso. Nós temos que ter cautela. Jesus já disse: acautelai-vos. E isso não é só com os falsos profetas. Porque a palavra também nos diz vigiar e orar. Porque muitas das vezes, né, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne está fraca. Então é melhor vocês respirarem fundo e saírem lá, né, para praticar aquele Mateus 6,6, orar para Deus que está no secreto e colocar diante dele, pedir o momento, pedir as estratégias, se no momento vocês não estão entendendo, que ele vai dizer, ele vai falar, porque ele está vendo que você está se quebrando diante dele, que você está tocando, né, o teu chofar para ele nesse momento. Então, irmãos, a palavra, ela é muito linda. A palavra, ela nos fortalece realmente. E diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? Ouvir besteira? Ouvir as palavras dos medrosos e covardes? Ouvir também, muitas vezes, as palavras daqueles que são precipitados no falar? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem. A mensagem. E nós temos que estar alicerçado. E aí a vitória é certa, irmãos. A vitória é certa. A vitória é certa. Pode ter choro, pode ter algumas dores, porque nós ainda estamos aqui dentro desse vaso que é de barro, que muitas vezes, assim como sente frio e calor, também sente dores, tristezas. Só que a diferença é que aquele que está alicerçado, realmente o choro, as dores não duram por mais de uma noite. Porque a alegria vem no amanhecer, porque as misericórdias do Senhor e o amor do Senhor se renovam a cada manhã. E Ele vem e nos coloca em pé novamente e nos passa e diz: ó, vai por aqui, faz isso aqui, fala isso aqui, agora fica quieto, agora fala. E a gente recebe vitórias. Lembrando mais uma vez que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Porque eu mesmo, irmãos, eu estou sendo sincera com vocês. Aqui mesmo nessa sala que vocês estão vendo eu fazer essa live, eu usava em formas representativas, eu pegava papéis e dizia: Senhor, eu tô com raiva do fulano, eu tô com raiva do ciclano, e rasgava, despedaçava papéis na frente do Senhor. Porque eu não posso mentir, e principalmente para Deus. Eu poderia dizer para vocês: não, eu não sinto raiva, e vocês poderiam até acreditar, mas para Deus eu não posso mentir, eu não posso mentir para Ele. E eu dizia: Senhor, eu estou sentindo isso, é raiva, é sentimento de impotência, de injustiça. Mas o que Deus fazia? Ele já vinha, me castigava, me dava uns puxão de orelha. Não, Ele me guiava através do Espírito Santo e me trazia louvores à mente. Oh, Gideão e os 300. Não há nada tão ruim que não possa piorar, Marta. Porque enquanto ainda dá para o homem fazer e dizer que é pela força do braço dele que salvou, eu não farei. Ainda vai piorar. Mas é que é para te saber que a vitória, e não deixa dúvida para aqueles que estão participando contigo, que é de mim que a vitória vem, que é de mim que vem a vitória. E hoje, se eu estou falando isso com vocês, irmãos, não é só para mim, mais uma vez eu repito, porque não sou só eu que passo por problemas, vocês também passam. Então, muitas das vezes, irmãos, quando as coisas tendem a piorar,
Não tenha tanto medo e dúvidas nos corações de vocês, e por mais que vocês tenham, prefiram fazer como Gideão. Peguem na mão de Deus e vão mesmo assim. Não sejam como esses 22.000 covardes e medrosos que voltaram atrás. Não sejam. Porque daí as coisas, essas batalhas tendem ainda a se alongar. Coisas que muitas vezes vocês poderiam ter vitórias dentro de uma semana, de um mês, já estão aí de quantos anos muitas vezes? Porque é fé duvidosa. Uma hora acredita, uma hora vai vencer, outra hora já não sabe mais se vai. Como que vocês querem, irmãos, que daí Deus dê uma vitória? Enquanto vocês estiverem com esse espírito duvidoso, Deus não dá a vitória não. E não é porque Ele é ruim. Porque nós, principalmente nós que professamos esse evangelho, nós temos que ter firmeza e convicção da fé que professamos. Nós temos que ter firmeza. Nós temos que ter sobriedade daquilo que falamos, pensamos e fizemos. Nós não podemos ser como uma folha jogada ao vento. Não. Uma folha seca levada ao vento. Não. Firmeza. E enquanto, irmãos, nós estivermos assim, ele vai segurando e ainda muitas vezes fazendo piorar. Para que você veja que realmente é Deus. Que você veja que Ele é Deus. Então, irmãos, reflitam sobre isso. Reflitam sobre essa palavra de Gideão. E hoje eu já faço um convite aqui para vocês que estão assistindo, que já fazia dias. Olha só para vocês verem como são as coisas, né? Eu já tinha marcado essa live para hoje. Até inclusive eu tinha feito uma postagem, mas depois eu apaguei e não coloquei mais. Mas essa palavra que Deus estava inquietando o meu coração, até mesmo porque a live que eu fiz passada, eu pedi confirmação para Ele. Eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu volte a fazer essas lives, eu preciso de uma resposta até amanhã ao meio-dia. Até inclusive eu falei para a irmã agora há pouco que a princípio eu não tinha visto a palavra de Deus, que Ele tinha me confirmado. E depois Ele disse, quando eu disse, Senhor, eu não vou mais fazer porque o Senhor não me confirmou nada. E eu ouvi aquela voz na minha mente dizendo, tem certeza que eu não te confirmei? Tem certeza que tu não ouviu a minha confirmação através da boca daqueles rapazes? Tem certeza? Porque eles falaram exatamente, sem assistir a live, eles falaram exatamente o que eu tinha falado na live. Então eu vi que Deus estava confirmando. E então eu disse, Senhor, eu não me calarei mais. Tudo que o Senhor me orientar, me determinar uma palavra, eu vou falar. E antes de eu entrar para fazer essa live, a irmã me mandou um recado, me fazendo um convite para fazer, porque eu tinha deixado de fazer o programa por uns tempos. E aí ela me convidou, né, disse, irmã, nem que tu não volte, mas que tu faça uma participação, leve uma palavra. E disse que também pediu uma confirmação para Deus, e aí estava me fazendo o convite. E eu disse, eu vou, irmã, eu vou. Porque às vezes o inimigo, irmãs, ele é tão sujo, tão ardiloso, que ele tenta manchar o teu nome. Ele tenta manchar a tua reputação. Levantando pessoas que te caluniam, pessoas que distorcem a verdade, pessoas, como eu costumo dizer, que puxam a brasa para o seu assado. E aí, né, contam a meias verdades, e aí as pessoas têm a verdade como inteira. E através disso, às vezes a gente se sente constrangida, porque até então não sabe o que as pessoas ouviram, o que, né, estão falando. E eu sempre fui daquelas que eu digo assim, eu quero ser obreiro aprovado, que não tenha do que me envergonhar. Só que essa questão que aconteceu estava me envergonhando. E eu estava me sentindo indigna de levar a palavra do Senhor.
Só que o Senhor tem me mostrado que não, que eu não devo deixar as astutas ciladas de Satanás me travarem, me pararem. Que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. E esse mais que diz, em outras traduções diz e tudo ele fará, é que tem 2 pontos e depois vem o que ele vai fazer. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol do meio-dia. Vocês viram, irmãos? Que até nesses detalhes Deus cuida de mim e de você? Que muitas vezes as pessoas, o inimigo usa as pessoas de ardis, de mentiras, de calúnias, de inverdades, com meias verdades. E aí, né, você fica envergonhado, fica receoso, acha que não é mais digno e para de falar a palavra do Senhor. E quantas pessoas por aí necessitando, precisando ouvir a palavra. Então que eu e você não façamos mais isso. Se a nossa consciência está limpa diante de Deus, não interessa o que o inimigo vai usar as pessoas para dizer de nós, das nossas vidas. Não interessa, porque é Deus quem nos justifica. Não vai precisar nós levantar um dedo, apenas fazer como Gideão, no exato momento quebrar os cântaros, quebrar os jarros, que somos as nossas vidas diante do Senhor, e ficar apenas com a luz da sua palavra. E ele confunde o inimigo, ele coloca por terra o inimigo, e não é preciso a gente levantar um dedo, é ele que faz, porque a glória é dele. E ele se levanta contra aqueles, né? Se levanta em favor daqueles que se arrependem, por mais que tenham feito coisa errada, se arrependem, mas, né, confessam os seus erros, como a nação de Israel, com certeza naquele momento clamou a Deus, que estavam se sentindo injustiçados, estavam sendo depredados as colheitas, seus animais, tudo o que faziam, a ponto de se esconderem em cavernas, a ponto de terem que estar malhando trigo num lugar impróprio para malhar o trigo. Era bom para uva, né? Mas não para malhar o trigo. E quantas vezes nós passamos por situações assim? Mas quando nos voltamos para esse Deus, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso tocar do chofar, os nossos gritos. E não precisa a gente lutar contra carne e sangue. Não precisa a gente, né, como eu disse para vocês, fazer tal coisas na cara das pessoas. Não. Não precisa. É só se quebrar diante de Deus. É só no tempo oportuno deixar a luz do Evangelho clarear e confundir a mente do inimigo. E eles mesmos, aqui está na palavra, irmãos, que eles mesmos começaram a se matar uns aos outros. Os amalequitas, os midianitas, eles mesmos. Pegaram a palavra, irmãos? Então, mais uma vez eu digo, não importa o tamanho do teu problema. Não importa de quantos lados eles estão se afligindo contra vocês. Não importa, olhem para o tamanho do Deus de vocês. E olhem o que Ele fez e ainda faz pela nação de Israel até hoje. Por mais que muitas vezes as pessoas não queiram aceitar as coisas. Mas Deus zela pelo seu povo. Ele zela pela sua palavra que deu ao seu povo desde as antiguidades. Ele zela. Então não interessa o que o homem fazer, não interessa o que o homem falar sobre mim e você. Não interessa. O que interessa é o que Deus sabe a nosso respeito e o que Ele vai fazer no tempo determinado a nosso respeito. Porque quando entregamos o nosso caminho a Ele, Ele faz tudo por nós. É só nós nos posicionarmos, assim como fez Gideão, que ficou em posição. Mesmo com um coraçãozinho receoso, mas foi.
Quando ouviu o relato do sonho, criou coragem e foi, pegou na mão de Deus e foi. O brabo é não irmos como muitos estão fazendo, se acovardando, voltando atrás. Cuidado, irmãos. Eu tenho certeza que todos, compreenderão a palavra, e se não compreenderam, como eu falei para vocês, a irmã me fez mais um convite, então hoje à noite estarei lá no programa, ao toque do chofar, e vou certamente repetir mais uma vez essa palavra, se assim Deus o permitir. E na quinta-feira convido vocês também para assistirem a outra live que virá na sequência dessa. É sequência dessa aqui, mas é uma palavra forte para o meu e para o teu coração. E assim como falou comigo, tenho certeza que também vai falar contigo. Amém? E eu quero fazer uma oração para todos vocês. Lembrem-se sempre que Deus é maior de todos os problemas que vocês estão passando. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez, Senhor, diante da tua presença, lhe agradecer por mais esse dia que está tão lindo. Eu te agradeço, Pai, pelo céu, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento, pelo ar que respiramos. Eu te agradeço por mais esse sopro de vida, pela vida que nos concedestes. Obrigado, Senhor, mais uma vez por ter nos colocado em pé. Obrigado pelos nossos olhos, obrigado pela visão, obrigado pelos nossos ouvidos, a audição. Obrigado, Pai, pelas nossas mãos, obrigado pelos nossos pés, que realmente sejam pés preparados na propagação do Evangelho da Paz. Que sejam realmente mãos preparadas, Pai, para estarem com a tocha e com o chofar na mão. Eu te peço, Senhor, que sejamos realmente esses vasos aquebrantados diante de Ti, e que a nossa dependência seja somente de Ti, Pai. Que não sejam os muitos problemas, que não sejam as aflições, que não seja pelo tamanho e nem pela quantidade, mas que a gente sempre olhe para o Senhor, até mesmo por tudo aquilo que o Senhor fez no passado, Pai, e continua fazendo, mas que os nossos olhos muitas vezes, apesar de dizermos que enxergamos, mas muitas vezes estamos cegos para as coisas espirituais. Mas eu te peço, Pai, no dia de hoje, eu te peço que até mesmo através dessa live, dessa palavra que foi transmitida, dessa mensagem, desse ensinamento que o Senhor nos transmitiu, eu te peço, Pai, que as pessoas tenham mais visão espiritual, que as pessoas tenham mais paciência mediante os problemas, que as pessoas tenham mais benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não interessa, Pai, porque muitas vezes a gente olha e acha, oh meu Deus, e muitas vezes até questiona, por que meu Deus? Mas somos aqueles mesmo que também canta que é na alegria e na dor, que serviremos ao Senhor, mas quando vem a dor a gente já murmura, a gente já questiona. E quantas vezes, Pai, muitas vezes ironizamos, debochamos daquele povo que saiu do Egito, mas quantas vezes nós nos comportamos até mesmo pior do que eles? E às vezes a gente não se dá conta, mas nós precisamos, Pai, nos dar conta sim, de todas as nossas ações e reações mediante as intempéries da vida. Nós precisamos aprender, porque estamos aqui exatamente para isso. Aprendermos uns com os outros, aprendermos com as situações. E não são só as situações boas, de felicidade, de contentamento, de agradecimento que vai nos ensinar. Mas é através da dor, é através da perseguição, é através das lutas, Pai, que o Senhor nos ensina a orar, nos ensina a clamar,
Quantos muitas vezes pedem: Senhor, como os discípulos, me ensina a orar. E quando o Senhor ensina a orar, dando um problema, as pessoas não sabem. Porque, infelizmente, Pai, é assim que nós agimos com o Senhor. Porque, às vezes, é muito fácil a gente agradecer por um carro novo, por uma casa que conseguiu comprar. É fácil nós agradecermos por uma roupa nova, por um alimento na mesa. Mas eu quero ver continuar agradecendo quando isso tudo nos faltar. Eu quero ver realmente ser na alegria e na dor nós adorar o Senhor. Está se tornando difícil realmente para os fiéis permanecerem fiéis nas dores e nos sofrimentos. Mas é aí que o Senhor vem, Pai, e nos mostra que essa forja, Pai, não é para aniquilar com o ouro, mas é para purificar esse ouro. É para tirar todas as impurezas que ainda restam nesse ouro. E nós precisamos, Pai, ter isso na nossa consciência, no nosso coração. E não mais simplesmente dizermos: ai, porque nós. Mas agradecer e dizer: Senhor, se é através dessa dor, Senhor, se é através desse problema, Senhor, se é através dessa tristeza que o Senhor vai usar esse vaso, então que esse vaso esteja quebrantado diante de Ti, faça de mim segundo a Tua vontade. E que no momento certo, essa luz que está dentro desse vaso de barro resplandeça. Não só para a minha vida, mas principalmente na vida dos nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, que nós possamos dizer isso. Que nós possamos ser assim de agora em diante. Que nós tenhamos firmeza na fé que professamos. Que nós realmente sejamos luz para quem está na escuridão. Porque muitas vezes chega a ser vergonhoso que até mesmo aquelas pessoas que nós chamamos de ímpios, são eles que vêm trazer acalento aos corações daqueles que deveriam estar acalentando. Então, Pai, é por isso que eu te peço, dê a clareza a todos nós, que a Tua palavra realmente seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que saibamos o tempo determinado para todas as coisas e passamos por eles com paciência e reverência, e temor e não covardia. Eu te peço, Pai, não só por mim, não só pela minha casa, mas por toda a casa de Israel, a espiritual, o jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. Eu te peço por todos eles, papai, porque eu sei, assim como eu, todos os meus irmãos estão passando por algum tipo de aflição, algum tipo de luta, algum tipo de batalha. Mas dê o esclarecimento para eles através dessa palavra, que há um tempo determinado e tem estratégias para todo tipo de batalha. Que eles tenham paciência e muito amor em seus corações, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não são contra os seres humanos, que muitas vezes não adianta nós escondermos de Ti, mas a gente sente sim vontade de esganar, de esbofetear. Mas aí o Teu Espírito Santo vem e nos dá, nos transborda com aquele amor misericordioso, compassivo, benevolente. E a gente não dá mais lugar à ira. E a gente começa mais uma vez a transbordar do Teu amor, que é imensurável. E aí a gente passa a lutar com as armas espirituais, que diz ali que não são carnais. As nossas armas não são humanas, mas são capazes de destruir fortalezas. São capazes de destruir fortalezas.
Então eu te peço, Pai, a todos os meus irmãos, independente, Pai, da placa religiosa, independente, Senhor, do local onde eles estão nesse momento, da cidade, do estado, ou até mesmo, de repente, do país que eles se encontram, mas que eles possam ter essa firmeza, essa fé inabalável, que nada, nenhum vento ao contrário, nenhuma enchente, nenhuma chuva vai nos derrubar. Eu te peço, Pai, coloque as tuas mãos poderosas sobre eles e descortine o espiritual. Assim como no passado Eliseu orou pelo seu servo para que o Senhor abrisse a visão dele, para que eles vissem o exército que estavam acampado em derredor deles, assim faça o teu povo ver que maior em número é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão agindo nas pessoas que ainda não conhecem a tua verdade. Maior e mais poderoso é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Então eu te peço, Pai, descortine os olhos espirituais dessa gente, para que eles possam ver que maior é o Senhor, maior é o exército que está pelejando por nós. E eu te peço, Senhor, a cura, a libertação e a transformação dessas almas. Se há alguém nesse momento passando por algum problema, alguma doença na carne, no corpo, que seja curado em nome de Jesus. Se esteja alguém, Pai, com depressão, ansiedade, que caia por terra esse espírito maligno que causa essas perturbações nas mentes dos seres humanos, que bata em retirada em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, seja qual for o problema que eles estejam enfrentando, passe as estratégias de batalha a eles. Porque às vezes no afã de receber a vitória, acabam às vezes usando sempre as mesmas estratégias. E nós temos que saber, Pai, que existem hierarquias no mundo espiritual também, que são treinados para lutar em todas as áreas, com artimanhas, com perspicácias. E nós temos que saber. Pai, eu te peço que nem todas as pessoas são iguais, por isso devemos ter cautelas. Saber qual é a estratégia de batalha para determinadas situações. Como eu disse, nem todas as pelejas são iguais e nem todas as pessoas são iguais. Não significa que recebemos vitórias através de uma estratégia que vamos receber com a mesma da outra. Às vezes é um pouco diferente. Então eu te peço, Senhor, porque a tua palavra não mente. Então eu te peço, Pai, por todas essas vidas. E te coloco essa humilde oração nas tuas mãos, mas com um coração realmente sabendo que eu sou de barro, e sou dependente do Senhor, mas te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo e crendo que o Senhor está fazendo. Por isso eu já entrego essa oração agradecendo. Muito obrigado, Papai. E a ti entrego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, não temam mais nenhum tipo de luta e aflição, ok? Porque quanto mais vocês reclamarem, mais as coisas tendem a piorar, porque Deus quer mostrar para vocês que nunca será o braço de vocês, mas é a mão poderosa dele, para que nenhum de nós se glorie, ai, fui eu que fiz. Não, enquanto você e eu estivermos com esses pensamentos, nada acontecerá, ao contrário, vai piorar, porque é Deus quem faz. Amém? Então eu entrego essas palavras em nome de Jesus.
Antes de fechar a live, eu vou deixar tocando esse louvor. E vocês reflitam, irmãos. Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junta o povo, Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie. Vou parar só um pouquinho para dizer assim para vocês, ó, irmãos, que muitas vezes esses 300 que estão conosco são um número simbólico das pessoas que muitas vezes se colocam na brecha junto com nós, né? E intercedem junto com nós em orações. Mas esse número está sempre ficando cada vez menor, né? Infelizmente. Porque às vezes as pessoas dizem que vão orar para você, mas não oram, né? Não oram o suficiente. Não se colocam na brecha realmente com os irmãos. Então está ficando cada vez mais difícil. Mas a gente não deve se assustar porque, né? Às vezes quando tem muitas pessoas, né, Deus não faz porque é exatamente isso, porque alguém vai dizer, né, ó, foi por nossa mão, foi por nossa causa que, né, fulano e ciclano teve vitória. E Deus não quer assim, ele age diferente daquilo que nós pensamos e imaginamos, né? E quantas situações, às vezes, que acontecem na minha e na tua vida, que vai se tornando mais complicada e as pessoas vão te abandonando, né? Os amigos vão saindo de perto. Vai acontecendo praticamente como aconteceu a Jó, né? E a pessoa fica sozinha. Mas eu vejo também nisso Deus agindo, para que nós realmente depositamos a nossa confiança nele e não nas pessoas. Vocês imaginem, de repente, a aflição que Gideão ficou quando levou o povo para tomar água e mais pessoas abandonaram ele. Porque é assim que a gente fica muitas vezes nas situações quando a gente vê pessoas nos abandonando, né? Mas tem que saber que Deus está conosco.
300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalho de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento E o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 não querem, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Aleluia, A vitória sempre vai ser do povo de Deus, nunca esqueço isso. E o que eu gosto muito de falar também é que tanto no relato de Jonatas, né, que avançou contra a guarda lá da tropa inimiga, isso fez com que muitos outros, né, até mesmo aqueles que estavam mancomunados juntos com a tropa inimiga, começaram a lutar em favor de Israel. E também aqueles que estavam escondidos nas trincheiras, nas cavernas, começaram a sair e a pelejar também. Então, por conta de né, e também no relato de Gideão, por conta de muitos criaram coragem. Então, tenham sempre isso em mente, irmãs. Às vezes, por causa de muitos outros se levantam com poder e autoridade também. Saem da onde eles estão escondidos, criam coragem também. Então, que sejamos sempre como Jonatas e Gideão, mediante as aflições da vida. Que através da coragem e da ousadia, a gente faz com que outras pessoas também se posicionem no lado certo. Amém? Então, entrego essas palavras em nome de Jesus.